Você acredita que você possa estar aqui na Terra, aqui no planeta Terra, há milhares e milhares de anos? Você que eu digo, não o seu corpo, mas a sua essência, aquilo que eles chamam de alma, ou na verdade, a frequência energética chamada você, que você chama de você. Isso porque este nosso corpo é simplesmente um veículo para a nossa existência, para a nossa consciência universal. E muitas pessoas, a maioria, está aqui há muito e muito tempo. Ela só troca de corpo. Como é que troca de corpo? Com a morte. É como se fosse um veículo. É como se você estivesse trocando de carro. Você é o motorista, você dirige o carro. Sem você, o carro não anda. E você frequentemente está trocando de carro, pegando aí um carro melhor, tendo um carro melhor. Você é o mesmo. A essência do carro é o motorista, que é você. E você já trocou de carro muitas vezes. Essa analogia, ela cabe bem para o que eu estou falando. Então, você, eu, a nossa consciência, a nossa essência, pode estar aqui por muitos anos. E a gente tem trocado de corpo constantemente. O que vai hoje? 80, 90 anos. Que não é muita coisa para os parâmetros terrenos, sim, mas para as dimensões paralelas, para as outras dimensões que existem, talvez esse tempo não faça nem sentido. E por que a gente fica repetindo, indo e voltando aqui para esse lugar? Simplesmente porque nós não evoluímos, nós ainda não aprendemos o modo que devemos nos portar aqui nesse lugar. E a gente vai repetindo para tentar evoluir. O aprendizado de como é que funciona essa coisa aqui é que vai fazer com que a gente evolua. E se a gente não passa no teste, a gente repete de ano, assim como acontece nas escolas ou em instituições que você tem que fazer constantemente avaliações para ver se você vai pegar um cargo melhor, para ver se você vai mudar o seu grau escolar. É mais ou menos isso daí, tá? Então, a maioria nunca passou no teste, já repetiu, já voltou aqui um monte de vezes, nunca passa no teste e vai repetindo, simplesmente porque não aprende a lição. A lição que a gente tem que aprender é que nós devemos viver sobre o regime de cooperação, cooperar, trabalhar junto, cada um fazer a sua parte e não atrapalhar o outro. A Bíblia chama isso de amor ao próximo. É bem parecido, e as religiões todas as religiões, elas têm algo parecido com isso. A Terra, o mundo hoje, ele funciona no esquema de competição. É um querendo ser melhor do que o outro e competindo. E para isso, o ser humano usa todas as artimanhas para competir com o seu próximo e tentar, entre aspas, mostrar que é melhor do que ele ou ter vantagens sobre ele. Na verdade, a nossa consciência, ela está ligada à consciência coletiva, que são todas as outras consciências que a gente chama de próximo. E não é só o humano que entra nessa coisa, não. Tudo entra nessa consciência coletiva, inclusive os animais. Nós deveríamos viver num regime de cooperação e nós vivemos num regime de competição. Para você entender, é só você pensar no corpo humano.
O corpo humano é feito de células. As células são feitas de átomos. As células são feitas de moléculas de átomos. E essas células, elas vão formar os órgãos do nosso corpo. E todas essas células, junto com os órgãos e as moléculas que nós temos no nosso corpo, todas elas trabalham em cooperação. Cooperam uma com as outras para formar os órgãos. E os órgãos cooperam uns com os outros para a gente ter as nossas funções corporais. O fígado tem a sua função, o rim tem a sua função, o olho tem a sua função, o cérebro tem a sua função e nenhum quer exercer autoridade sobre o outro. Cada célula desempenha o papel que foi programado para ela desempenhar. Ela não briga porque ela está trabalhando mais ou porque ela está trabalhando menos ou alguma coisa assim. Quando as células do corpo, as moléculas e os órgãos começam a desalinhar desse acordo, digamos que de cooperação, aí vira doença, vira bagunça e a coisa não dá certo. Então, enquanto a humanidade não aprender a trabalhar no regime de cooperação, sabendo que ela é uma consciência universal e que ela está ligada às outras consciências existentes no universo todo, e todos devem trabalhar em conjunto, em cooperação, nada vai mudar. E essa consciência que está ocupando um corpo, ela nunca vai evoluir e ela vai ficar repetindo aqui nessa Terra, que é um lugar de aprendizado. E além de um lugar de aprendizado, essa Terra é um lugar de punição. Nós estamos sendo punidos por aquilo que nós fizemos em outras vidas ou nessa vida mesmo, porque não aprendemos a maior lição. Qual que é a maior lição? Cooperação, amor. É isso que a gente tem que aprender para a gente subir de nível, para a gente trocar de classe, para a gente ir para outro patamar nas dimensões desse vasto universo, não somente do universo físico, mas também do universo que você não vê com esses olhos. E você não vê não é porque você não enxerga, não. É porque o nosso olho ele tem uma limitação de frequência para você enxergar. Passou daquela frequência, você não enxerga mais. Mas não é que não exista outra coisa. É claro que existe. O seu ouvido do mesmo jeito. A faixa de audição é uma. Saiu daquela frequência, você não ouve mais nada. Mas não é que não exista outras coisas para ouvir. Então não é que não exista outros mundos, não é que não exista outras dimensões, é que o nosso aparato corporal não foi programado para poder ver, para poder ouvir, para poder sentir essas outras dimensões, esses outros mundos paralelos.